Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31. Jesus fala: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-la. E Emmanuel vem comentar na lição 134 do livro Vinha de Luz, alfaias. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunha que o Senhor conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. E muitas vezes, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe constituíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Em primeiro lugar, gente, eu fui obrigado aqui a até olhar no dicionário o que significa alfaia, e alfaia são aqueles móveis que tem na casa que servem só para enfeite, para adorno. Então, a gente pega a passagem aqui do Evangelho de Lucas e que Jesus está falando para a gente, naquele dia, quem estiver no telhado da casa, mas tem alguma coisa de adorno lá embaixo, não desça para pegar. Esquece aquilo ali, né? Está falando nesse momento, não desça para pegar agora. E Emmanuel vem fazer uma comparação com a casa de cada um de nós e o despertar que cada um de nós vai tendo com relação às experiências pessoais no campo religioso, no campo da fé, ou até mesmo no campo mediúnico, que essa ninguém tira da gente. Isso aí não tem jeito, né? Isso aí, quando você tem uma experiência pessoal, essa experiência ela fica gravada, ela é marcante, ninguém tira de você. Mas ele fala pra gente, naturalmente todo aprendiz vive na organização que lhe é própria, né? Todo mundo tem a sua casa, tudo bem, e geralmente nessa casa jamais está sozinho, e foi Jesus mesmo que veio falar pra gente, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí quando a gente, mas como assim? Porque logo Jesus falando da espada, né? Isso até é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que se chama Estranha Moral, para poder tirar algumas dúvidas com relação a textos que podem dar margem a interpretações. Então ele vai falar pra gente, na verdade, eu vim trazer a espada por quê? Porque onde, numa casa que tiverem 5, 2 ficarão contra 3, 3 contra 2, o pai contra o filho contra o pai. Por quê? Porque um vai estar mais preparado para receber o Evangelho e vai estar ali trazendo aquele comportamento, aquela noção nova de vida para o seu dia a dia. E vai estar contrariando o outro que está aqui do lado, que é esse, você está virando, a primeira coisa que falo normalmente da gente, a pessoa está virando fanático religioso, está começando a confundir as coisas, e existe preocupação, claro, preocupação dos pais, dos filhos, ou os pais vão no lugar para saber qual é a religião que o filho está frequentando, ou vice-versa, e daí começa a gente procurar saber primeiro aonde está pisando. E quando você está procurando dessa maneira, normalmente você vai querer ver pontos mais negativos do que positivos. Isso é coisa normal do ser humano. Você vai falar, onde ele está? Ele está nessa religião. Qual é a crítica que tem essa religião? Essa religião faz isso, isso, isso. E normalmente se vê mais o ponto negativo, né? A gente esquece que em toda e qualquer religião que existe no planeta, o problema está no ser humano, não está na religião, na maioria das vezes, né? É lógico que Allan Kardec ele vem dizer pra gente, né, que religião boa é aquela que transforma o homem sempre para melhor. Qualquer religião que não faça isso, aí não está cumprindo seu papel como religião. A gente pode até dizer que não está sendo nenhuma religião no sentido de religar a Deus. Mas está querendo dizer que o tempo todo a gente está sempre trazendo essa informação
de que a pessoa pode ser uma pessoa religiosa sem ser uma pessoa fanática, sem ser, desculpa mais uma vez a palavra que eu gosto sempre de usar, sem ser uma pessoa chata. Eu posso viver as minhas atribuições normais como homem do mundo, viver os prazeres que a geração que eu estou vivendo me permite viver, né? Mas sempre observando, né, uma gratidão a Deus pela oportunidade que nos está dando e tendo cuidado sempre de não estar magoando as pessoas, de estar criando sempre ambientes de amizade, de fraternidade, de companheirismo e até de cumplicidade, porque amizade e cumplicidade acabam sendo sinônimos, né, se completando no futuro. Quem é amigo confia e acaba... Eu estou querendo dizer que às vezes nesses lugares, né, a gente costuma desabafar problemas às vezes graves e que só o fato de desabafar você já fica leve e de repente no meio do desabafo você ouve alguém trazendo uma solução que você não tinha pensado antes e que vai ser o caminho que vai te ajudar aí para a sua vida. Não vai precisar nem fazer terapia aí como muitas pessoas... A terapia que a gente faz às vezes são em ambientes de lazer, são em ambientes, né, festivos, a gente está conversando ali, a gente resolve o problema. Mas voltando para cá, então o que ele vem falar para a gente aqui? Ele vem falar para a gente que chega de um determinado momento, a gente tem que aprender a separar essas alfaias de adorno, né? Essas frivolidades, e né, a gente tem que entender que tem que cumprir essas obrigações que são obrigações sagradas. Na verdade, quando fala sagradas, está querendo dizer que são obrigações que a gente já está programado para viver aquilo. E chegou o momento exato agora da gente viver aquilo. Então, vive de acordo com a sua convicção religiosa, com o que você gosta de fazer. A gente ainda vive um ambiente aqui na Terra que raríssimos são os lares em que um consegue aprender a respeitar a religião do outro, mesmo que não concorde com a religião do outro. Eu vivo uma situação dessa. Eu não concordo com a religião, né, dos meus familiares, mas nem por conta disso eu vou desrespeitar eles porque eles gostam. Eu vou, pelo contrário, procurar estimular que eles participem da religião deles. Então uma coisa até que a gente comenta, né, que chegou um ponto que aqui em casa, por exemplo, descobriram que eu, longe das minhas atividades espíritas, eu sou um homem infeliz. Então chegou um ponto assim, vão querer o quê? Um homem infeliz do lado de vocês? Ou fazendo o que vocês querem, ou um homem feliz? E o vice-versa também acontece, né? Chegou uma hora que eu cheguei para minha esposa e falei, peraí, você não tem que ir só para a sua igreja para assistir culto, você tem que ir para a sua igreja para trabalhar, fazer alguma coisa. O que você mais gosta de fazer? E aí, estimulando, ela acabou abraçando a atividade dela com crianças, até hoje faz essa atividade com crianças, né, escola dominical, essa parte toda, e está lá, sendo feliz fazendo a atividade dela. A gente tem que aprender a fazer isso, mas o que acontece? Ele fala, normalmente aqui na Terra, né, isso no que eu estou falando não é fácil de ser feito, não acontece, então sofrem dolorosos abalos no coração, né? Então eu vou ler de novo esses parágrafos aqui, porque eles são marcantes para a gente, né? Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo, o programa da vontade divina, e exemplifique-se a fraternidade e a tolerância. Fraternidade e tolerância. Duas palavras que a gente tem que guardar aqui com a gente. Acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não prejudique o serviço divino de ascensão, por receio a milímetros. Eu também não posso ficar me anulando porque as ideias estão sendo contrárias a mim. A gente sempre vai passar um primeiro momento de conquistar o respeito. Respeito se conquista, não se impõe, né? Respeito se conquista. Chega uma hora que a pessoa, né, peraí, eu estou vendo que está fazendo bem, eu estou vendo que está trazendo diferença, então mantém time que está ganhando, não se mexe, né? Deixa a coisa desse jeito mesmo, né? Então ele coloca para a gente, um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, né? E ele está fazendo a comparação o tempo todo das alfaias com as pessoas, né? Vocês perceberam no texto, né? E sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. O homem não será superior porque satisfaça opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Sabe escolher no momento certo as suas responsabilidades também, além daquelas que já apareceram, e principalmente, para terminar esse estudo que é tão pequenininho, não dá para a gente desenvolver muito, né? São só 10 minutos, mas carrega a tua cruz e segue-me. Em momento nenhum Jesus convidou a gente a abandonar a nossa cruz. A gente vai ficar com nossas posições, nossas religiões, nossos trabalhos, não esquecendo da família,
né, desse centro mais próximo de trabalho que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.